a gente trouxe hoje a conversa sobre a acessibilidade nos livros para crianças. Temos no Brasil milhões de pessoas com deficiência que vão requerer aí principalmente, né, de espaços públicos, seja públicos com recursos públicos ou privados de acesso público, que se organizem e disponibilizem materiais e serviços com recursos de acessibilidade para as pessoas com deficiência. No caso do nosso encontro hoje, focamos nos recursos de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Como uma criança cega pode ter acesso a esses livros tão maravilhosos, né, que são produzidos anualmente no Brasil? Como a Fabiola disse, né, no primeiro encontro, que essa biblioteca tem sido sonhada há muitos anos. E aí você vê que as pessoas estão realmente se apropriando do espaço. Então isso para mim é muito importante, né? Então, assim, é para isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha muito e quando a gente vê esse resultado a gente fica muito feliz. Tento explicar, mas ele não liga, digo para minha mãe. Talvez ele tenha razão também, responde ela. Como é possível? Pergunto. Quer saber de verdade? Então, fecha os olhos. É isso, gente. Não é lindo demais? Eu gosto demais desse livro, né? Porque a Fabiola até falou na apresentação dela, né? A representação que a gente tem das crianças com deficiência na literatura. E esse é um livro que traz, né, uma personagem que é uma criança cega e como que ela percebe o mundo, né? Então, assim, é um outro jeito de estar no mundo, é uma outra forma. E a única coisa que eu discordo desse livro é que não dá para saber fechando os olhos, tá? Isso, gente, a gente tem, assim, um vislumbre, talvez, do que é, né, a cegueira, o que é estar cego. Então, não é possível. A gente, os sentidos, né, que nós usamos, eles, principalmente a visão, eles nos mostram o mundo, né? E a visão, ela bombardeia a gente. Então, assim, você abre o olho e vem muita informação. Então, quando você tira esse sentido, você passa a perceber o mundo de outra forma, né? Então, é um pouco, eu queria trazer, né, essa reflexão assim, desse livro, para mostrar isso, que o mundo é muito diverso, né? E tem muitos jeitos de ver o mundo, né? Para cada pessoa ele é de uma forma, né? Então, o que a gente vai partir aí dessa ideia, né, da inclusão, que foi o que Laura disse, né, que as ações, os projetos, a arte, a cultura, o mundo é para todas as pessoas. Então, o que significa isso, né? A inclusão, então, é o processo pelo qual os sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda a diversidade humana, que é bem ampla, né? Que é composta, então, por etnia, por raça, língua, nacionalidade, gênero, orientação sexual, deficiência e outros atributos, com a participação das próprias pessoas na formulação e execução dessas adequações. Isso é muito importante, gente, principalmente quando a gente lida, claro que em todos os contextos isso é muito importante, mas a gente tem que ter um cuidado maior com as pessoas com deficiência. A gente não vai conseguir se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência. Então, a gente precisa ouvir essas pessoas. Bem resumido, eu gosto dessa ilustração, que ela mostra a diferença, né? O que é a exclusão? Então, pessoas dentro de um círculo e o resto ali, né, fora, que é o resto mesmo. A segregação. Então, eu vou fazer aqui essas pessoas com essas características e do lado de cá vou criar um ambiente para essas pessoas com outras características. A integração. Não vai ficar separado, a gente põe junto, mas a gente continua ali tendo o nicho, o guetinho das pessoas com deficiência com determinada característica.
né? E cria uma sala especial. Eu não sei, na minha época tinha uma sala assim que ficava todos os problemas da escola ficavam naquela sala, né? Então não resolvia. Tem isso, né? E então tenta essa integração, mas que não é efetiva. E ali a gente tem realmente a inclusão, que são todas as pessoas, né, participando ativamente, né, da vida, do que é proposto ali no espaço, respeitando as suas diferenças. Para que uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa com deficiência intelectual, ela usufrua, por exemplo, dessa palestra, a gente vai ter que trazer recursos de acessibilidade para ela. Então, não é a pessoa que tem um problema, é essa palestra que precisa se adequar àquela pessoa. Então, a gente quer efetivamente essas pessoas usufruindo desse espaço? Então, a gente vai ter que, no início, oferecer o serviço, né, o recurso, e não vai ter ninguém. A gente vai ter isso, né? E a gente vai ter que insistir, convidar, até que as pessoas descubram esse como um espaço seguro para elas estarem, que elas serão bem recebidas e que elas vão ter o recurso. Então, a inclusão e a acessibilidade estão em diálogo constante, porque eu só vou ter inclusão se eu oferecer essa oportunidade, essa igualdade de acesso, né? Se eu possibilitar que a pessoa com deficiência acesse o que eu estou oferecendo. E olha, gente, o Brasil é um país que tem a legislação mais avançada, sabe? A nossa legislação é muito boa. Então, o que é muito importante a gente atentar aqui? As barreiras. Então, aqui, por exemplo, pessoa que não escuta, então a barreira, não tem acesso ao som, então eu vou fazer a palestra em Libras, aí ela vai ter acesso. Então, você vai agregando os recursos para diminuir as barreiras, para que o máximo possível de pessoas usufrua ali do que está sendo oferecido. Então, eu não vou me deter nos tipos de deficiência, porque a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, né, sobre as características, né, os graus, e acho que não é esse o nosso objetivo aqui, a gente focar mais nos recursos. Então, a gente tem a deficiência visual, a deficiência física, auditiva, intelectual, psicossocial ou por saúde mental, como, né, são os transtornos do espectro autista, os transtornos mentais, e a deficiência múltipla, quando você tem mais de uma, né, ocorrência. Então, o primeiro que a gente vai é o mais simples, digamos assim, né, que é os audiolivros, os audiobooks, que são gravações, né, preferencialmente com voz humana, do texto, né, do livro impresso. Então, você faz uma edição gravada. Fica aí o registro, né, desse formato. Aí a gente tem os livros em braille, que são muito importantes. Por que ele é importante? Porque é o sistema que as pessoas cegas usam para ter contato direto com o texto, sem intermediários, né? Assim como quando a gente lê, o texto vai diretamente para o nosso cérebro, o braille permite que a pessoa cega tenha esse contato direto com o texto impresso, né? Isso é muito importante, o contato com a língua, né, para que ele possa distinguir, né, ou perceber as sutilezas do português, por exemplo, de qualquer língua que tiver, mas no português, que a gente só consegue pela grafia, né, pela forma com que é escrita e não falada. A gente tem os livros em braille tinta. Eu não tenho um só em braille, não. Eu trouxe todos os de braille tinta. Aqui a gente tem, né, esse que está passando aí para vocês é da Elisete, esse aqui também é da Elisete, 4 patinhas no muro da Paulinas. E aí tem uma coisinha aqui que ela tenta fazer, mas que é discutível a efetividade. Aqui, não sei se vocês vão ver, tem uma palmeira, né? Aqui ela é bem figurativa, né? Então, eles colocaram os pontinhos do braille contornando aqui as folhas da palmeira. É tudo muito experimental, sabe, gente? Tem esse livro aqui que eu comprei lá nos Estados Unidos, que é um livro de cartonado, então ele é bem durinho. Eles imprimiram o texto num adesivo e colaram em cima da página.
né, na página. Então, tem o texto aqui, I can do it. E aqui embaixo tá o braille. Esse puxadinho aqui eu achei ele bom, porque ele não interfere tanto, né, no visual do livro. E eu posso ter, né, na minha turma, o livro só sem o recurso e o livro com recurso. Esse aqui é outro material também, que é usado lá nos Estados Unidos. Esse já é para crianças maiores. E como ele tem muito texto, aquele lá é pouquinho texto, né? Então, eu tenho aqui o texto e tenho o texto num material, ó, plástico. E ele foi inserido aqui. Ele tem que ser guardado assim. Ele não pode ser guardado assim, porque senão achata mesmo. E quando é assim, não pode ser exprimido, tem que ter uma folguinha. Então, aquele negócio que a gente faz nas bibliotecas públicas, fica tudo assim, não pode, porque aí ele vai apagar. Aí a gente tem os livros com fonte ampliada, que aí seria... Esse está cada vez mais raro, né, a gente ter, mas, por exemplo, nas bibliotecas lá americanas, eu vi muitos espaços assim, com livro com fonte ampliada. As editoras lá investiam nisso, não só para as pessoas, né, com baixa visão e aí com o diagnóstico, mas pessoas com vista cansada também, que às vezes querem um livro com fonte maior, né, que a gente está ficando cansado, ficando velho. E os livros digitais em texto, né, que aí esses são os e-books que a gente tem aí em vários formatos, né, pode ser em TXT, PDF, com acessibilidade, né, com reconhecimento de OCR, porque também se for um PDF gerado a partir de uma imagem, não dá, então ele tem que ser com OCR, para que as pessoas, os softwares, né, leitores de tela consigam acessar o documento e aí vai ler, né, com voz sintetizada esse material, tá? Então esse é o mais simples, né, PDF e TXT. Aí a gente começa a ampliar um pouquinho. A tecnologia, gente, nossa, ela é bem-vinda demais nesse mundo, porque ela traz recursos, né, que vão possibilitar que um mesmo produto receba, né, várias faixas, digamos assim. Então, é uma faixa que vai atender a pessoa com deficiência visual, que vai atender a pessoa surda, ali no mesmo produto. O rei escolheu seu traje em homenagem a outro rei. Que roupa usará o monarca? Isso nem eu mesmo sei. É isso. Então, tem aqui a janelinha. E ele foi pensado, né? Não é um puxadinho que foi feito. Então, ele foi produzido para que tivesse a janela aqui de livro. Vocês estão vendo que ela está bem integrada, tem a legenda, tem o tempo, porque o tempo também é um fator muito importante na acessibilidade, gente. Mas só para vocês terem uma ideia do que é a leitura fácil. Leitura fácil é para as pessoas com deficiência intelectual ou para quem está aprendendo a língua, né? Ele parece muito com aqueles livros que a gente estudava quando a gente estava fazendo curso de idiomas, que tinha as traduções, as adaptações, e aí tinha os glossários, assim, às vezes tinha uma ilustração do que era aquele objeto, né, para a gente aprender o vocabulário. É bem parecido com isso aqui. Ele tem uma série de regras, tá, para você escrever o texto, mas ele é voltado para pessoas com deficiência intelectual. O audiovisual acessível, que é esse que vai ter a integração de vários recursos nele. Então, se a gente for pensar, né, em termos universal, que é você ter um produto para usufruto de o maior número possível de pessoas, esse seria o que chega perto do desenho universal. São muitas especificidades, então a gente vai ter para o maior número de pessoas, mas vai ter uma ou outra característica que não vai ser abarcada ali, né? É uma impossibilidade, infelizmente. Mas a gente vai fazendo, né, os recursos que têm disponibilidade, que têm conhecimento e que têm necessidade, que têm público, e a gente vai agregando. Aí a gente tem os livros táteis, que são livros pensados, né, para os sentidos, principalmente das crianças cegas, porque o principal sentido de uma pessoa cega não é a audição, é o tato, né?
É pelo tato que ela conhece o mundo. Aí, ele tem o braille, só que o braille dele é em relevo. Aí tem a fonte ampliada. E aqui, ó, que é bem legal, ele tem textura. Então, o chapéu é um veludo. E aí você vai ajudando a criança a criar a imagem mental. Porque assim, gente, a gente teve que ver um monte de elefantes na vida para a gente ter a imagem mental do elefante, não é? Então, o que é a audiodescrição? Ela é um recurso de acessibilidade, como esses outros que a gente viu, que vai ampliar o entendimento das pessoas com deficiência visual em eventos culturais, gravados ou ao vivo, como peças de teatro, programas de TV, exposições, mostras musicais, óperas, desfiles e espetáculos de dança, eventos turísticos, esportivos, pedagógicos e científicos, tais como aulas, seminários, congressos, palestras, feiras e outros, por meio de informação sonora. É uma atividade de mediação linguística, uma modalidade de tradução intersemiótica que transforma o visual em verbal, abrindo possibilidades maiores de acesso à cultura e à informação, contribuindo para a inclusão cultural, social e escolar. Além das pessoas com deficiência visual, a audiodescrição amplia também o entendimento de pessoas com deficiência intelectual, idosos e disléxicos. Então, assim, uma peça, né, que ganha milhões aí. Eu sei que quando a gente começa a trabalhar na área, você sabe que é muito oneroso, né? É um serviço, o teatro o povo ganha mal, mas isso não é justificativa para não dar acesso às pessoas com deficiência. Então, vamos ter que pensar formas de fazer isso, pagando também, né? Remunerando os profissionais. Então, quando a gente vai pensar aí essa acessibilidade para um produto que é tão complexo, né? Porque o livro ilustrado ele é complexo. Ele permite várias leituras e texto e imagem necessitam um do outro. Você não pode descolar. Então, como que você vai fazer, né, essa audiodescrição para que ela fique integrada ali ao texto e à ilustração? É um desafio, né? Alguns livros que a gente pega, por exemplo, esse aqui, ó. Esse foi o primeiro que eu vi desse jeito. Possibilidades, da editora Voinho, que é o selo infantil da editora Voo. Eles fizeram o seguinte, é um livro que fala, né, sobre pessoas com deficiência, e ele tem algumas ilustrações. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa ilustração, vou mostrar para vocês, de um menino abraçando uma árvore, né? Ok, eu, Cleide, achei isso aqui muito interessante, mas quem vai me dizer se isso funciona ou não é a pessoa com deficiência. É ela que vai dizer se está funcionando ou não, né? Ali é a bibliografia e embaixo lá eu coloquei naquele quadradinho que está meio desformatado, mas está lá o site que eu vou colocando todas as coisas importantes, interessantes, que eu vou pegando aí por aí, vou botando lá, de acesso público, vocês podem acessar e eu vou colocar o material da Patrícia lá, tá? Então, eu fiquei devendo para vocês passar por esse material que eu entreguei, mas depois vocês dão uma olhadinha, tem um material lá da Mais Diferença, que é esse aqui, que ela traz também como lidar com cada uma das deficiências. Então é isso, gente. Muito obrigada. Esse aqui é um projeto que Fabiola, Conceição e eu fizemos, que é um projeto que nos enche muito de orgulho. 20 entrevistas que fizemos com pessoas da área de livre leitura, literatura e bibliotecas, falando sobre as suas histórias, a sua relação com os espaços de leitura da cidade. E tem alguns depoimentos também de pessoas aqui da comunidade falando sobre isso. Apresentamos um pouco o recurso de audiodescrição, que pode ser, né, um recurso valioso para dar aí acesso às ilustrações desses livros maravilhosos. E foi isso que fizemos hoje.